Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Luiz Fernando Bovo, jornalista e diretor da Editora Globo. Estou muito feliz por estar aqui falando com vocês hoje nas redes do Valor Econômico. Hoje vamos conversar sobre como os bancos e as instituições financeiras têm lidado com a transformação digital e as inovações que vêm provocando mudanças profundas no comportamento do consumidor e nos modelos de negócio do setor. Impulsionados pela aceleração tecnológica e pela rápida adoção de novas soluções, como a inteligência artificial e as plataformas digitais, os bancos vêm buscando melhorar a experiência do cliente, com serviços mais completos e personalizados. No Brasil, essa evolução se reflete em iniciativas pioneiras que posicionam o país como um dos mais avançados no setor financeiro digital. É nesse cenário que a pesquisa global Digital Banking Maturity, ou DBM, da Deloitte, se torna uma referência para entender o grau de maturidade digital dos bancos em diferentes mercados. O estudo oferece uma visão detalhada das tendências globais e regionais, além de destacar práticas que impulsionam a inovação no setor. A edição brasileira foi desenvolvida a partir dos resultados globais e de uma análise aprofundada das particularidades locais e traz insights relevantes sobre como os bancos nacionais estão lidando com temas críticos, como experiência do cliente, sustentabilidade, open finance e a inovação tecnológica. A divisão desse conhecimento em áreas complementares permite compreender não apenas o estágio atual de maturidade digital, mas também os caminhos que as instituições estão trilhando para se manter competitivas em um mercado que está em constante transformação. Eu recebo o Sérgio Biagini, que é sócio-líder da indústria de serviços financeiros da Deloitte, e a Sandra Tokutaki, que é diretora de Strategy and Business Design e líder local da pesquisa DBM. Gostaria de dar aqui as boas-vindas aos nossos convidados. Biagini. Olá, Bovo, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês no canal. E Sandra. Oi, tudo bem, pessoal? Bom dia para vocês. Bom dia, Bovo, Biagini. A pesquisa DBM teve como base uma metodologia robusta, que analisou mais de 349 instituições financeiras em 44 países. Biagini, você poderia contar um pouco para a gente sobre como a pesquisa foi estruturada? Por exemplo, como são definidos os mercados avaliados, os critérios de análise, a coleta de dados? Tá. Além disso, como esses resultados são consolidados para oferecer insights relevantes para as pessoas? Maravilha, Bovo. Vamos lá, então. Como você colocou essa pesquisa, esse último ano que a gente fez, foram mais de 340 bancos que participaram no mundo afora, né? Mais de 40 países, 44 países que participaram da pesquisa. Essa pesquisa, a DBM, a gente roda ela a cada 2 anos, né, Bovo? Ela está já na sua sexta edição, e cada vez mais a gente tem uma adoção maior, dessa pesquisa e uma expansão dela também ao longo do tempo, tá? A pesquisa ela foca, como você colocou super bem, em fazer um retrato de como que está a maturidade, a evolução da experiência digital ofertada pelos bancos mundo afora, né? Gerando uma visão consolidada de tendências e de movimentos que estão acontecendo nesse setor e nesse segmento como um todo, né? A gente olha a pesquisa e foca a pesquisa primariamente em três canais: no mobile banking, no IB, né, no Internet Banking, e no site institucional das instituições. E quando a gente pensa em olhar mercado, a gente foca justamente em pegar mercados maduros, ter uma representatividade global, olhando todos os continentes, mercados maduros, economias maduras, mas também olhar mercados emergentes, né? E países emergentes, assim como o Brasil é um país emergente, uma economia emergente, então a gente procura colocar essa blendagem dentro do footprint da pesquisa, né? Quando a gente entra na pesquisa em si, a gente olha e divide ela em 6 principais jornadas, né? Que vai desde uma pesquisa de informação num site institucional, até você fazer um onboard, uma abertura de conta, você usar o banco no dia a dia, né? Você encerrar, por exemplo, um relacionamento, as funcionalidades que dão suporte para a transação e para o uso do aplicativo ou do Internet Banking, e as funcionalidades de expansão de relacionamento, como ofertas, não só financeiras, mas também não financeiras. No conjunto, são mais de 1.000 funcionalidades que são avaliadas de mais de 300 instituições, em mais de 40 países. Então, você imagina a Caramba! tabulação desse volume rico aqui que a gente tem de informação, né?
Além dessa questão da funcionalidade, a gente olha as funcionalidades que existem, a gente também olha um aspecto importante da usabilidade dessas funcionalidades, né? Nesse ano a gente teve um exército aí distribuído nos 40 países, né? Mais de 190 pessoas, né? Profissionais da Deloitte treinados para poder fazer, habilitados a fazer essa pesquisa. É uma pesquisa que ela é realizada realmente como se fosse um mystery shopping, a gente faz a experimentação dos produtos e a experimentação das funcionalidades e das jornadas, né? E aí a gente tem um fator que é super importante, que a gente também escuta o mercado. Então, a gente ouve os clientes. Então, em todos os países, a gente tem uma quantidade mínima de clientes que são pesquisados e são ouvidos. Isso é importante para a gente identificar, dentro desse leque e horizonte enorme que temos de funcionalidades e todas as jornadas, o que o cliente valoriza mais, o que é mais relevante para o cliente. E isso, no final, ajuda a gente a colocar também um peso sobre essas funcionalidades. No final desse melting pot, né, de jornadas e funcionalidades do que a gente tem, a gente faz uma classificação e um ranking dos bancos. E a gente divide esse ranking que vai desde o que a gente chama dos Digital Champions, ou seja, os melhores bancos, né? Depois a gente tem os Smart Followers, os que são os Adopters e os Latecomers, tá? Então, quando a gente pega toda a base ali dos bancos pesquisados, mais de 340 bancos, a gente vai fazer essa divisão e esse ranqueamento nessas categorias. Para você ter uma ideia, os Digital Champions, dos 349 bancos do ano passado, 40 foram Digital Champions, tá? Ou seja, mais ou menos 11% da base pesquisada. E aí, quando a gente olha as outras divisões, né, por exemplo, Smart Followers, Adapters, a gente tem mais ou menos uma divisão de 30% cada um. Então, é 30-30 e ali 10%, 10-11% que fica ali numa categoria de Digital Champions. Então, isso é um pouquinho a forma com que a gente produz a pesquisa, né? E ali, em cima disso, acho que o que é super rico desse material, conforme a gente vai olhando os diversos temas que ela trata, acho que o que é super rico são os exemplos. Além de trazer uma visão sobre como está a maturidade e a evolução de funcionalidades e de categorias, por exemplo, de funcionalidades, a gente traz uma visão de exemplos, né? Então, é um super instrumento de benchmarking também global. Muito interessante. Eu gostei muito dessa participação dos clientes, né? Até porque você consegue detectar se o que os bancos estão fazendo está repercutindo ali no que os clientes querem, né? Para Perfeito, saber se as coisas estão andando no mesmo passo, né? Sandra, perfeito. gostaria de te ouvir também. Olhando para o panorama global, quais são os insights mais significativos da pesquisa? Você poderia destacar para a gente, por exemplo, quais são as principais tendências observadas entre os Digital Champions aí que o Biagini contou agora e como essas práticas estão moldando o futuro da experiência bancária digital? Opa, claro, vamos lá. Acho que um primeiro insight que eu acho que vale a pena trazer do global é que os clientes hoje eles estão mais acostumados, né, com serviços online, as soluções mais personalizadas, né? E aí essas expectativas, né, esse comportamento, eles são refletidos também nas atividades bancárias, né? E desde lá do processo de abertura de uma conta até o consumo do produto de serviço e até o encerramento da conta, né? Como o Biagini colocou, a jornada inteira do cliente, né? E na abertura de conta, por exemplo, a gente tem funcionalidades bem bacanas, né? Que ilustra essa tendência, por exemplo, rastreador de progresso, né? Então, você sabe exatamente quando você começa a abrir a conta corrente, em que passo que você está, quantos passos ainda faltam para você concluir, né? Ou, de repente, também uma outra funcionalidade bacana é que você esqueceu o número do documento, ou até o próprio documento mesmo, né? Para você tirar uma fotografia, você esqueceu, então você pode sair do aplicativo, né? Desliga o celular, mas você tem a possibilidade de você continuar de onde que você estava, né? Então, essas funcionalidades, assim, são bacanas, assim, na comodidade, na facilidade. Tem outros também o serviço também de 24/7 também, tudo que gera uma solução mais fácil, mais instantânea, né? Que o cliente pode ir lá clicar e já conseguir fazer acontecer, né? E isso também se reflete não só na abertura de conta e de serviços de atendimento, mas também nos produtos bancários, né? E porque quando a gente fala de conveniência, é no sentido não só de rapidez, né? Mas também de proporcionar a facilidade para o cliente. Então, a gente tem funcionalidades, por exemplo,
de negociação de ações estrangeiras, ou você tem um comparativo de produtos, né, de serviços, e aí produtos, comparação não só de produtos do próprio banco, mas às vezes comparação de produtos até com outros bancos também, né, e você consegue posicionar ali que o seu produto ele é melhor, então, né. E aí tudo isso, então, para facilitar a vida do cliente. É essa experiência mais completa, né? Então, acho que esse é o primeiro insight. O segundo insight que a gente traz é o que a gente fala que é o tudo em um, né? Nesses últimos anos, os aplicativos, eles vieram evoluindo muito, né? E eles começaram a ficar até mais abrangentes, né? São ecossistemas, né? Com uma ampla gama de produtos e serviços ali dentro, e aí produtos bancários e não bancários, né? Financeiros e não financeiros, né? Isso porque os bancos, eles querem os clientes mais engajados, né? Eles querem aumentar a fidelização, né? E essas funcionalidades, né, de ecossistema, né? E aí a gente está falando, por exemplo, de marketplace de venda de carros ou de mercado imobiliário, né? Uhum. Então, você tem desde a pesquisa ali, da cotação, da compra, né, e venda ali da casa, até o pagamento, até a contratação, né? Seguros também, né, Então, Sandra? Seguros também entra nisso, não? seguros também, né? Essa Uhum. parte de bancassurance também muito forte, também, principalmente aqui no Brasil, né? Então, todo esse ecossistema, né, que permeia aí a jornada mais completa, né, também faz parte também desse tudo em um, né? E aí, que inclusive a gente sabe que lá na Ásia é bem forte, né? A regulação ali na Ásia, no Oriente Médio, tem uma regulamentação mais flexível, né? E aí os bancos, eles conseguem colocar uma gama maior, né, desses serviços dentro, né, do aplicativo. Se puder complementar Diga ali, lá. Sam, acho que principalmente Vovô, nos Digital Champions, todos esses exemplos que a Sam deu aqui, eles caem na categoria ali da pesquisa como expansão de relacionamento, né? E você vê nitidamente na pesquisa a diferença dos Digital Champions em relação aos outros, né, aos seus pares. Eles realmente têm um volume muito maior de funcionalidades que a gente está dando exemplo aqui comparado com os outros. E eu acho que o último ponto que eu traria aqui é sobre, a gente nomeou como buscando experiências familiares, né? Nos últimos anos, assim, a gente tem uma grande influência, né, do crescimento dessa experiência do consumidor, né, das pessoas, né, e aí os aplicativos bancários, né, eles estão sendo redesenhados, se espelhando em plataformas mais populares como Spotify, Uber, Amazon, enfim. Então, existe então esse reflexo, né, de mídias sociais, enfim. Então, a gente vai incorporando esses recursos, né, de chat com o gerente, de curtida, de colocar um emoji, de geolocalização, de agências para dentro do aplicativo. Muito bom. Não só em bancos, né? Não só no sistema bancário. Eu acho que isso em todos os aplicativos hoje, em todos os setores, eu acho que esse aprendizado com as redes sociais, acho que isso foi copiado por todo mundo, né? Ô Biagini, com base na pesquisa, onde os bancos estão priorizando os seus investimentos? Como que essas estratégias têm se traduzido em valor para os clientes? Tá, vamos lá. Eu acho que nitidamente a gente vê quando a gente pensa em canal digital, né, acho que a gente tem que pensar ali, olhando sobre a ótica de tecnologia, acho que um dos movimentos importantes é realmente o movimento de cloud, né? Então, realmente, quando a gente está pensando em plataformas de canal digital, toda a parte de plataforma, toda a parte dos dados também, né? E quando a gente está falando de plataforma, a gente está falando de várias funcionalidades, isso migrado para a cloud vai gerar uma maior resiliência e vai gerar também uma flexibilidade maior para o negócio. Então, acho que esse é um movimento, esse é um investimento importante. E aqui no Brasil é algo que os bancos, os digital natives já nasceram desta forma, né? Mas, assim, os incumbentes também já fizeram essa lição de casa ou estão aí em vias de finalizar essa lição de casa, que é realmente fazer essa migração ali para a nuvem como um fator fundamental, principalmente ali de resiliência, disponibilidade e também de flexibilidade para o negócio. Acho que esse é um investimento importante, relevante, uma parte de uma jornada. Acho que outro ponto importante quando a gente está falando em canal digital é a omnicanalidade, né? O tal do omnichannel.
é a conexão entre os vários pontos de contato, né? Porque você está navegando em um mobile e você pode parar uma navegação no mobile e entrar num IB, por exemplo, no Internet Uhum. Banking para fazer uma transação, e de repente você pode estar sendo acessado por um gerente da sua conta pelo WhatsApp, e ao mesmo tempo você pode estar, de repente, ligando num saque porque você não conseguiu finalizar uma transação. Numa simples transação, você pode estar ao mesmo tempo interagindo em 4 canais diferentes, né? Caramba. Então, experiências, acontecimentos e movimentos independentes que precisam se conectar para você entregar uma experiência única. Então, a omnicanalidade é fundamental se você quiser realmente fazer uma personalização e uma hiperpersonalização do cliente, né? E principalmente num contexto de dar uma jornada mais fluida, como a Sandrinha aqui comentou, né? Então, um sentimento e um sentido de facilidade. Então, acho que esse é um investimento importante, né? Não é salutar fazer isso, não é salutar você conseguir realmente capturar a informação do que está acontecendo no canal mobile, já transformar isso em uma inteligência, transbordar isso para um outro canal, se eventualmente esse atendimento migrar para um outro canal. Não é salutar, né? Um exemplo disso é quando a gente está falando, por exemplo, com chatbot. Não necessariamente quando você está fazendo um atendimento, você começa, por exemplo, num chatbot, se você migra por algum motivo para um atendimento personalizado, não existe a volta, né? Você acaba não conseguindo voltar e terminar esse atendimento que você começou no chatbot. É um caminho, muitas vezes, né, de uma via só. A indústria também está trabalhando nisso. Então, acho que essa parte de omnicanalidade é um investimento importante e isso gera para o cliente final um valor agregado super importante que é, sem dúvida nenhuma, facilidade. Eu acho que o outro ponto de investimento é a bola da vez, né? A inteligência artificial, né? Há já uns 2, 3 anos a gente vem aí acompanhando um boom desse investimento. No ano passado foi a bola da vez o GenAI. Esse ano continua sendo a bola da vez o GenAI, né? Como um fator importante aí para você gerar várias capacidades dentro da instituição financeira, seja, por exemplo, de você melhorar e aprimorar um chatbot, né? E de você também especializar os seus agentes que estão ali movidos no atendimento, né? Então, acho que esse é um investimento extremamente importante que os bancos estão fazendo desde o ano passado, intensificando muito nesse ano, porque é realmente uma questão de você gerar não só a qualidade do atendimento, mas também um diferencial competitivo, ou às vezes até acompanhar também o movimento que o mercado está fazendo, os competidores estão fazendo. Acho que no final de tudo isso, o que gera para nós consumidores, né, é uma melhor experiência. E é engraçado que de cada 10 executivos que eu converso no mercado financeiro, sendo da área de tecnologia ou da área de negócio, uma das principais preocupações na cabeça dos executivos é a experiência que está sendo entregue para o cliente, né? E como que os investimentos em tecnologia estão melhorando essa experiência na ponta, independente do canal, né? Então, e acho que todos os investimentos, esses exemplos que a gente deu, estão nesse sentido, né? De gerar valor e melhorar efetivamente a experiência do cliente na ponta. Muito bom. Ô, Sandra, trazendo para o contexto do Brasil, quais tendências locais se destacam na sua visão? Inteligência artificial, por exemplo, é uma delas. Como é que você vê isso? Inteligência artificial, acho que é uma delas, né, que a Virginia até comentou aqui, acho que é bem relevante. É, e eu acho que eu também destacaria uma tendência que é global, né, mas tem um destaque maior aqui no Brasil, que é a questão da inclusão financeira, né? E aí, quando você quer incluir, você precisa também educar, né? Então, por Uhum. isso, as funcionalidades de educação financeira, elas vêm sendo bastante exploradas pelos bancos, né? Melhoradas também, que tem bastante coisa que também não é uma funcionalidade nova, mas que eles estão aprimorando, né? E aqui no Brasil, a gente encontra funcionalidades olhando para a parte mais de explicação de como que o produto funciona, apresentação mais conceitual, né, do produto, do serviço, tem aquela questão de ter também linguagem mais simples, né, mas ainda assim tem espaço para melhorar, né. Então, a gente pode pensar em criar funcionalidades, por exemplo, para que o cliente consiga não só entender o conceito do produto, né, mas também
fazer uma melhor gestão das finanças, né? Então, por exemplo, colocar comparações, então, de despesas, de gastos, do seu gasto contra o gasto de outros clientes, então você passa a entender também qual que é a média de gasto dos outros, se você está muito acima, se você está muito abaixo, né? Então, são funcionalidades bem bacanas, assim, que ajuda o cliente a entender melhor, né, a fazer a gestão melhor e até também poupar, né, fazer poupança, tem funcionalidades de estimativas de gasto também, que o próprio sistema também, ele estima gastos futuros também, isso a gente viu lá fora, né, não é no Brasil, mas que é, então, um campo também que dá para explorar, né. E a gente sabe que é super importante esse ponto de inclusão financeira, porque é um meio de você empoderar mais o cliente, né? Você empodera mais os clientes e você promove também o uso mais responsável dos produtos financeiros, né? Então, acho que esse ponto ele é bem bacana aqui para o nosso mercado brasileiro aqui. Muito bom. Você gostaria de complementar algum ponto, Biagini? Essa coisa da bancarização, por exemplo, acho que é um ponto bem interessante também, né, que a Sandra estava falando. Eu acho que acho que assim, acho que no Brasil a gente, vários eventos aconteceram que fizeram com que a gente tivesse até um nível de bancarização bem evoluído, até comparado com outros mercados. Ainda, apesar de a gente ter uma grande percentual da população que ainda não é bancarizada, quando a gente olha com outros países, eu acho que tudo que aconteceu nos últimos 4, 5 anos, né? Todo o movimento que foi feito ali durante a pandemia, né? O movimento de subsídio, auxílio, o próprio advento do Pix, né? Como um instrumento de pagamento que tem uma adoção enorme no Brasil. Acho que todos esses movimentos eles contribuem muito para o processo de bancarização, né? Acho que quando a gente olha, comparando tendências globais e aonde isso aonde tem as grandes oportunidades no Brasil, né? Acho que a Sandra tocou num ponto que é a questão da educação financeira, sem dúvida nenhuma. Eu acho que não só num público talvez de baixa renda, mas eu diria também na média e na alta renda, tá? Porque as necessidades elas podem ser diferentes, mas não necessariamente todo mundo é versado em economia financeira, nem necessariamente todo mundo tem uma noção clara disso, sobre a cultura do poupar ou como poupar, por exemplo, e como poder organizar a sua vida financeira. Eu acho que isso é uma super oportunidade aqui para o mercado local. Acho que um outro ponto também que a gente vem falando muito no mercado local, Bovô, nos últimos anos, é a questão do Open Finance, né? Quando a Uhum. gente olha comunidade europeia, mercado europeu, Open Banking mais difundido, bem mais evoluído, né? E a gente eu diria que a gente ainda está na jornada de implementação, né? Acho que a gente ainda tem que conseguir, como mercado, demonstrar para o cliente final o valor que o Open Finance, o Open Banking traz para ele, cliente final, através do compartilhamento do dado, né? Eu acho que aqui tem dois desafios. Acho que existe um primeiro desafio das instituições realmente conseguirem provocar de uma forma positiva esse compartilhamento, né? E aí conseguirem realmente trabalhar esse dado de uma forma que ela gere um diferencial no relacionamento, não só na sua inteligência interna, por exemplo, modelagem de crédito, mas também na eficiência dos seus processos internos e no contexto do relacionamento com o cliente. E eu diria também que até nas funcionalidades, né, que você está levando para o cliente final, para aquele cliente que tem os seus dados compartilhados, né? Então, acho que a Sandra deu o exemplo aqui da parte de agregação, né, de gestão financeira. O agregador financeiro, o gestor financeiro, conhecido como PFM, por exemplo, Personal Financial Manager, ou o BFM para business, né, principalmente com um foco ali de MEI, SME, é uma ferramenta poderosíssima, não só de gestão, mas também como trigger de transação, para facilitar a sua transação no dia a dia, de uma instituição para outra, uma transferência de uma instituição para outra, um pagamento de uma instituição para outra, né? Então, acho que tem um pouco ainda do ponto sobre a ótica de jornada e transações, que a gente precisa ainda, acho que tem um espaço importante para evoluir, quando a gente compara principalmente com bancos europeus, principalmente, e acho que também sobre a ótica aqui das ferramentas e funcionalidades que a gente traz para a gestão financeira em si, um pouco ali relacionado com a questão da educação financeira que a Sam colocou, mas aqui também no intuito de disponibilizar e levar esse instrumento para frente do seu cliente, para frente do relacionamento, tá? Principalmente aqui quando a gente está falando do canal digital, sendo o IB ou o mobile, tá bom? Muito bem. O que me parece é que o Open Finance ainda é uma grande oportunidade, né? Ainda tem um caminho muito grande ainda a ser
a ser percorrido aí, e acho que é isso que você falou muito bem aí, Virginia, ainda falta talvez um pouco dessa percepção dos clientes, né, da importância do que é o Open Finance, né? Eu percebo isso como consumidor, né? Imaginando Exato. esse cenário, né? Agora eu queria falar um pouco sobre a pesquisa na prática, Biagini. Como é que os grandes bancos e as instituições financeiras consomem os resultados da pesquisa na prática? Que áreas ou temas costumam gerar maior interesses? Além disso, que impactos e benefícios você vê para o planejamento estratégico das instituições que utilizam esses insights da pesquisa? A pesquisa é um enorme guia estratégico, eu diria, quando a gente está pensando em evoluir canal digital e evoluir o relacionamento com o cliente, para onde evoluir e o que fazer. Eu diria que a pesquisa ela é um super guia estratégico, um conteúdo riquíssimo de benchmarking e extremamente atualizado com as tendências do que está acontecendo, não só no Brasil, mas principalmente em mercados também aí evoluídos, né? Então, acho que essa é um conteúdo extremamente rico, né? Então, assim, eu acho que existe essa riqueza também, que quando a gente começa a olhar pelas funcionalidades, a gente começa a perceber aquilo que tem mais aderência por localidade, né? Também por tipo de instituição financeira, né? Então, você vai perceber que talvez em algum país vai ter alguma funcionalidade onde praticamente todos os bancos estão utilizando, e vai ter países em que algumas funcionalidades não necessariamente todos os bancos estão adotando todas as funcionalidades, né? Então, isso gera um processo de reflexão estratégica super importante e interessante. Então, acho que o primeiro uso para as instituições financeiras, para os bancos, é realmente entender como que a instituição financeira está perante esse cenário global, né? Acho que esse é o primeiro uso, se situar dentro do contexto do mercado global e de tendências. O segundo, se situar em relação aos seus peers. Como que eu estou perante os meus peers, né? O que meus peers estão fazendo que eu não estou fazendo, né? E aí acho que você colocou super bem que isso ajuda no planejamento estratégico, né? Quando a gente está pensando nesse planejamento estratégico, um aspecto super importante são os investimentos que a gente vai fazer nos canais. E como que a gente vai estar evoluindo os canais, tanto o mobile quanto o IB, né? Como que esse canal vai ser evoluído, quais são os investimentos que esses canais vão estar recebendo. E essa pesquisa, a gente tem casos práticos disso, Bovo, que são super interessantes, ela é realmente um guia para ajudar a você repensar um roadmap para um ano inteiro, para às vezes um ano e meio, 2 anos de desenvolvimento para frente, né? Então, assim, é uma ferramenta que ela é um arcabouço, eu diria, super rico, né, de informações e benchmarks que pode ser sim utilizado e deve ser utilizado, super recomendado aos nossos clientes que estão ali repensando e olhando a sua evolução do seu canal digital e montando o seu plano estratégico em relação a isso, tá? Acho que quando pensando, assim, quando a gente fala em interlocutores, né, para quem que a gente tem, com quem que a gente conversa muito sobre essa pesquisa, né? Quem são potenciais consumidores da pesquisa? Áreas de produto, obviamente a área de canal, né? Área de canal, área de produto, a própria área de tecnologia, área de dados, né? Então, realmente é multidisciplinar aqui as áreas que podem estar consumindo a pesquisa. E no final, acho que o grande objetivo nosso com esse tipo de pesquisa é realmente ajudar os nossos clientes na evolução das suas estratégias, na evolução no mercado local. Acho que a gente aqui no Brasil, a gente participa dessa pesquisa já há um tempo, né? E sempre quando ela é divulgada, a gente é super assediado também para conversar com nossos clientes sobre os resultados dela daquele ano. E o que a gente realmente busca é usar isso como um instrumento para suportar o pensamento, a reflexão estratégica e efetivamente fazer uma revisão desses roadmaps evolutivos para, de uma certa forma, você diria, garantir que você está alinhado com as boas práticas, alinhado com as tendências, né? E que também está construindo diferenciais para o seu cliente final. O que importa no final é o cliente lá na ponta ter uma melhor experiência, é isso que importa. Ah, eu acho que é isso mesmo. E do jeito que você falou com orgulho da pesquisa, eu falo que eu acho que não existe outra pesquisa igual a nossa, com esse Verdade. nível de detalhe que a gente vai, sabe? Com participação de tantos países, de tantos bancos, né? Internacionais. Então, assim, é com muito orgulho mesmo que a gente apresenta a pesquisa.
Excelente. Bom, gostaria de agradecer a vocês e a Deloitte por nos dar a oportunidade de trocas e insights tão valiosos sobre o momento atual dos setores bancário e financeiro e por trazerem luz também as tendências do mercado. Biagini, queria te agradecer, muito obrigado pela participação. Obrigado, vovô. Sandra, estender a você também os agradecimentos, muito obrigado pelos insights. Obrigada, Bovo. E obrigado à audiência do Valor Econômico por acompanhar esse bate-papo. Até a próxima.